A TV Serra apresenta Entrevista do Dia, o espaço diário do telejornalismo. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso. Amigos da TV Serra, minha saudação, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? Muita alegria, muito bom estarmos juntos a partir de agora para a edição de hoje da nossa entrevista do dia. A gente abre o nosso bate-papo diário aqui na TV Serra, colocando assuntos do momento, o cotidiano de Farroupilha em pauta, em evidência, na minha, na tua, na nossa TV, na TV da comunidade. Nossa gente se vê por aqui. A entrevista do dia tem o patrocínio da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes, na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. Agende a tua consulta, é só ligar 54 36 98 1103. E também da CSG Pedágio Eletrônico. Qual é a tua forma preferida de pagar o pedágio eletrônico Free Flow? Não sabe? Vai lá, www.csg.com.br e confira o jeito que mais combinar com você. Tem muitas alternativas. A nossa programação aqui nos canais 26 e 526 da NET Claro, para quem tem a TV por assinatura em Farroupilha. Não tem a TV por assinatura, não tem problema. Facebook TV Serra Farroupilha, canal do YouTube da TV Serra, Instagram da TV Serra, site da TV Serra e aplicativo de celular da TV Serra. Aliás, baixa o aplicativo da TV Serra no teu celular. Ele é completamente gratuito e você tem a oportunidade de ter a nossa programação na palma da sua mão. Março é um mês muito especial para todos, sobretudo para as mulheres. Eu diria que é um mês especial para a sociedade. Nós temos no dia 8 de março o Dia Internacional da Mulher. E aqui em Farroupilha, no dia 18 de março, o Dia da Mulher Farroupilhense. A gente fala muito do papel, do protagonismo, da importância da presença da mulher na vida, na família, na sociedade, na comunidade, no local de trabalho, em tantos momentos. Mas daqui a pouco, será que a gente está dando essa devida importância ou a gente só fala e não tem atitude prática? Como está a mulher hoje? Como a mulher também se posiciona na sociedade? Que ser humano é esse que é capaz de cuidar da família, cuidar da casa, cuidar do marido, trabalhar, enfim, ter múltiplas jornadas de trabalho? A mulher dos dias de hoje é o tema do nosso bate-papo. E para tanto nós convidamos aqui nos estúdios, está ao meu lado, a empresária da Reality Eventos e também econômica do Clube Santa Rita, a Silvia Regina Neis, e também a presença aqui da vice-presidente do Sintrafar, Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares de Farroupilha, a Suzana Majoni Bertol. São nossas convidadas para nos ajudarem a refletir um pouco em torno desta temática. Silvia, quero num primeiro momento te agradecer, obrigado por estar aqui nos estúdios, fiquei muito feliz com o teu sim. Bem-vinda, olá, tudo bem? Obrigada, tudo bem, eu que fico muito grata de estar aqui. Agradeço o convite, foi muito bom, fiquei bem contente mesmo. Ótimo, que coisa boa. Suzana, também quero te agradecer, obrigado pelo teu sim, por estar conosco aqui e também trazer um pouco da tua bagagem, do teu conhecimento. A Suzana é uma liderança da mulher agricultora, da mulher rural, enfim, com feitos, com muitos trabalhos que a gente passaria aqui muito tempo também comentando. Bem-vinda, olá, tudo bem? Tudo bom, Leandro. Eu é que agradeço essa oportunidade de estar mais uma vez aqui, né, na TV Serra. Muito obrigada. Com certeza. Suzana, eu vou começar com você também, fazendo essa provocação, depois a Silvia também pode se manifestar.
hoje, no século XXI, um século com tanta velocidade na informação, com tanta tecnologia, com muita revolução, como você se vê como mulher? Qual é que é a mulher dos tempos atuais? Então, Leandro, né, eu sempre falo nos eventos que a gente faz, inclusive ali no sindicato, que se a gente olhar para trás, né, e também na regional, que a gente tem uma atuação com grupos de mulheres, né, é muito recente, assim, as conquistas das mulheres são muito recentes, né? As mulheres começaram a votar em 1934, né? Então, antes disso, nós estávamos falando antes aqui do encontro das mulheres agricultoras, as mulheres, há 40 anos, as mulheres nem eram sócias do sindicato, eram dependentes do marido. Então, é tudo muito recente, né? O espaço que nós começamos a ocupar, esse espaço público, que até então eram aquelas mulheres que ficavam dentro do ambiente doméstico e eram esposas e filhas e mães e somente isso praticamente. Então as mulheres não estudavam, não tinham o direito de estudar lá, se for ver mais lá no passado, não votavam, né? Não tinha uma vida, não tinha um CPF. Nós encontramos mulheres, tipo, atualmente mesmo, não, né, no tempo tão antigo, que não tinham o CPF, então não tinha nem a sua existência assim física reconhecida diante civil é isso, né, diante do poder público. Então, assim, as conquistas das mulheres são incríveis. Acho que nós viemos para o espaço público, nesse espaço, e só que também, então, a mulher, eu ia dizer, como é que está a mulher? A mulher está sobrecarregada, eu acredito, porque essa mulher que veio para o espaço público, que veio para o sindicato, que vai ter uma empresa de eventos, que vai trabalhar fora todo dia, ela continua tendo todo ainda esse peso, né, de cuidar da casa, né, ainda é bastante ainda visto como uma obrigação feminina. Então, acho que nós estamos pedindo, se alguém me dissesse o que as mulheres estão pedindo socorro, que os homens comecem a participar. Fiquei extremamente feliz hoje mesmo que escutei a notícia que vai ser ampliada a licença paternidade. Sim, para 20 dias. E que coisa bonita, porque sempre se diz, a mulher é que sonha ser mãe, mas também os homens sonham em ser pais, né? E para o filho, eu acho que é tão importante a presença da mãe quanto a presença do pai. Então, acho que nós estamos pedindo que os homens venham participar mais também da vida doméstica, que a gente consiga dividir essas atividades, que isso vai fazer o mundo, vai fazer a gente ficar mais tranquila, porque às vezes a mulher tem aquela fama de ser a louca, a histérica, não sei o quê, mas também às vezes é a sobrecarga, né? O que essa mulher está carregando, né? Que é cuidar do filho. Ela conquistou, mas ela não deixou de fazer o que ela fazia, né? Ela agregou, absorveu mais. Exatamente. Silvia, qual é que é a tua visão hoje? Como é que você vê a mulher na sociedade nos dias atuais? Então, ela falou uma boa parte, ou quase tudo, né? Mas acho que é por aí mesmo. A gente consegue colocar tudo que já se fazia antes, né? E ainda agregar coisas no dia a dia, né? Mas eu acho que a mulher ocupou um espaço bem amplo, né? Em todos os setores de trabalho, de tudo, porque tá aí para fazer tudo que é para fazer e não perde para o lado masculino, né? E como ela colocou, claro, eu também vi essa notícia, achei bem interessante, né, de terem aumentado ali os dias, da licença paternidade. Meu marido é bem presente, então ele me ajuda muito em casa também, no trabalho, ele é o braço direito e o esquerdo, então eu tenho esse lado que me ajuda bastante, é muito bom. Então quem não tem, eu acredito que seja bem pesada mesmo a carga, né? Fazer tudo o que se fazia, ainda agregar essas coisas que a gente conquistou a longo prazo e ao longo do tempo. A gente sabe que os dias de hoje são muito exigentes, né? Sim. Em todos os sentidos. Você precisa render mais no trabalho, precisa render mais nos estudos, na família, na sociedade como um todo. A gente é cobrado por isso. Vocês mulheres também, a Suzana coloca muito dessa sobrecarga da mulher. Na tua visão também a mulher, em alguns momentos, ela tem uma carga grande para suportar? Sim, acho que sim, tem. Tem porque tu tem que entregar, né? Então, e a gente acaba, eu acho que a mulher em si, talvez, não estou falando que o homem não, mas a mulher em si, ela acaba abraçando mais coisas, né? Porque ela
se determina a fazer e ela vai fazer, então vai ter que entregar e aí a sobrecarga fica pesada mesmo, a sobrecarrega. Com certeza. Mas a gente consegue, né, Suzana? É o desafio agora, Suzana, de suportar tudo isso? Sim. Então, quando ela fala da questão aqui, nós falamos, né, da sobrecarga, existe que a gente consegue abraçar mais coisas, né? Isso. Então, eu acho que também isso vem, talvez, de um passado onde, e que ainda existe hoje, que nos apontam como você não é capaz, né? Então, assim, você não vai conseguir, ou essas coisas, assim, isso não é para ti, isso não é para mulher, e daí tu vai dizer, não, isso é, e daí você vai abraçando cada vez aí. Nesse sentido, talvez que é uma coisa até meio que está intrínseca, que é algo que nós internalizamos, que é essa crítica que vem lá do passado, assim, de que a mulher não é tão capaz quanto o homem, coisa assim, daí nós vamos ampliando, abrindo mais, abraçando mais coisas, mais coisas, que às vezes a gente diz assim, olha, a gente tem que aprender a dizer não, né? E a gente tem uma dificuldade de dizer não, né? Porque se você colocar ali no papel tudo que tu faz um dia, às vezes, meu Deus do céu. São muitas atividades. São muitas atividades. A gente é inegável, né, nos últimos anos, e que a mulher conquistou muitos espaços, né? Eu diria que talvez ainda vocês estão colhendo parte dessas conquistas, né? Porque a mulher até 30, 40 anos atrás não tinha, ela era, não quero usar um termo pesado, mas talvez ela estava lá para ser serviçal, era isso, para servir ao marido, servir à família. Sim, a mulher continua fazendo isso hoje, mas ela está no mercado de trabalho, ela está no dia a dia, ela está presente. E assim, não se trata de, é mais importante, é menos importante. Não, eu acho que os dois, o sexo masculino e o sexo feminino, quando sintonizam, dá um resultado legal, né, Silvia? Dá um resultado legal, sim. Com certeza, o resultado é bem maior e aí talvez essa sobrecarga que a gente fala, ela reduz, né? Então tu consegue, e a questão de dizer não, a gente realmente não consegue dizer que não, né? Eu sou uma prova viva disso, né? Mas graças a Deus tenho muito trabalho, bastante serviço, então acaba pegando outras mulheres para trabalhar também. Eu tenho uns meninos também que trabalham comigo, mas tem bastante mulheres, assim, é na área mais mulher, né? Claro, com certeza. Suzana, também dentro desse eixo, a tua visão é de que junto, quando que forma aquela sintonia com o homem, nem o outro sendo mais importante, mas os dois caminhando lado a lado, isso seria o ideal? Isso é uma utopia, né? Eu acho que é o que todos nós queremos, né? Não há uma disputa, né? Não há uma complementariedade. Eu acho que isso que é importante, né? Quando há uma parceria verdadeira, acho que a coisa vai, com certeza, avançar. Isso tanto dentro de casa, quanto na sociedade, quanto no trabalho, né? Acho que as mulheres, elas querem o espaço, mas não é um espaço que nós vamos retirar dos homens, é um espaço que nós possuímos e que os homens também, né, devem ocupar, devem permanecer no espaço que estão. Então, acho que não há uma disputa, não deve haver uma disputa de espaços, mas sim uma complementariedade, como foi bem colocado, andar juntos, que a sociedade, com certeza, se nós estamos aqui no mundo, tem lugar para todos nós, né? Eu acho que ainda falta alguma coisa nesse sentido, mas eu penso que esse é o nosso futuro, esse apoio mútuo, essa ação que se complementa e que vai adiante, né? Como é que foi, na tua visão, aquela saída da mulher em busca do seu espaço na sociedade, Suzana? Como é que foi a saída da mulher? Há 40 anos, sei lá, 50 anos. Se eu for falar dentro da minha categoria, talvez. Isso. Olha, as agricultoras, elas são agricultoras, assim, a minha mãe foi agricultora a vida inteira, então ela trabalhava na roça, não era uma mulher que ficava só em casa. As agricultoras aqui da nossa região trabalhavam na roça e faziam todo o trabalho em casa, eram mulheres que sofreram muito, só que na hora onde elas não participavam nos espaços públicos, não eram sócios do sindicato, não participavam da comercialização da uva, ainda algumas coisas não participavam da questão dos rendimentos, que daí toda a parte financeira ficava a cargo do marido.
Então eu vejo assim que quando aquelas mulheres lá no passado, que foi a Anaílde, essa turma, estou falando dentro da minha categoria, começaram a sair para a rua e dizer, não, nós temos que ser sócios do sindicato, nós podemos, e elas foram, sabe, muitas foram mal faladas, muitas foram mal vistas, né, na comunidade, mas elas seguiram adiante, e acho que houve conquistas incríveis porque essas mulheres foram adiante, né? Então hoje as mulheres, elas se aposentam, né? Hoje as mulheres rurais têm licença maternidade, que era uma coisa que até então não existia, né? E tem um espaço de fala, eu acho muito diferente, né? Eu sou uma geração, eu ainda tive dificuldade para aprender a dirigir. Porque isso não era uma coisa assim, você vai... Dirigir não era coisa para mulher. Não era coisa para mulher, não é que desde criança tu vai lá, pega o carro. Então eu tive uma certa dificuldade. Hoje eu dirijo tranquilamente em qualquer lugar, mas tive dificuldade. Então são coisas que as meninas de hoje, elas já não têm essa dificuldade. As meninas de hoje, elas vão dirigir igual se fosse um menino e uma menina de 18, né? Eles não têm... Faz parte da realidade. Faz parte da realidade. Ou também tem meninos que não dirigem, então está tudo muito equilibrado nesse sentido. E eu tenho uma sobrinha, a Letícia, que ela pergunta, ela diz assim, como que ela não entende como ela e a nona, que é a minha mãe, né? Sim. Como eu e a nona somos tão diferentes, né? É porque ali no meio teve uma geração, é isso, elas têm vidas tão diferentes, é porque a gente fez diferente, né? Então alguém começou a fazer diferente. Eu acho que isso foi assim uma grande conquista para todos, né? Para todos. Agora teve aquele momento, sim, de que, como a gente dizia, né, de que a mulher era serviçal, estava para servir. Então a Suzana coloca muito bem isso, né? Servir, tinha que ajudar na roça, na colheita, a mulher agricultora tinha que ajudar, tinha que preparar o almoço, preparar as refeições, tinha que ir na roça trabalhar também, tinha que educar os filhos, e depois ela não tinha direito, talvez, à participação financeira, tudo estava centralizado no marido. Por isso que a gente diz, ela servia, com o perdão da redundância, ela servia para servir, né? E a mulher pode contribuir muito mais do que isso. Por isso que tem todo esse avanço também. Silvia, ainda tem na tua visão, na tua forma de ver, a mulher ainda tem conquistas a serem buscadas, de uma forma geral? Eu acho que sim, sempre, bem sempre, eu acho que nunca para, né? Porque a mulher, ela é criativa, ela busca sempre mais coisas, né? Sim. Então, não que o homem não, né? A gente sempre cuida para não falar, né? Mas eu acho que a mulher, ela está fazendo aqui, ela já está pensando lá na frente o que dá para fazer mais, o que dá para buscar mais. Então eu acho que sim, que a mulher não tem limites, vai adentro aí, tem muita coisa ainda para ser conquistada, acho que sim. Eu acho tão bonito essa complementariedade, ou seja, um complementa o outro. Eu posso ser bom, mas eu não sou completo. Ninguém é completo. Isso aí. Aí vamos tomar um exemplo, por exemplo, de antigamente, né? A mulher, ela tem se notabilizado mais em épocas passadas, a questão da educação, do ato de ensinar, estava mais na mão das mulheres, né? Sim. Era a mulher que era a professora, você ouvia muitos casos raros, o professor. Hoje nós temos uma presença masculina também bem expressiva dentro da área da educação. Então, se os homens foram para a área da educação, por que as mulheres não puderam ir para o lado, talvez, que é um território que era mais dominado pelos homens? Eu acho que não deve ter isso. Não, isso aqui é o homem é mais inteligente. Não, o homem daqui a pouco pode ser um pouco mais racional. Mas a mulher tem muita capacidade, a mulher tem algo que nós, homens, não temos. Que eu digo que é a sensibilidade, né? Isso aí. É isso, concordam? Mas eu acho que também nós temos homens que têm sensibilidade, né? Eu acho não que dá para generalizar. E não dá para generalizar. Eu acho que assim, se pegar, cada pessoa é de um jeito diferente, né? Eu acho que o problema é que no decorrer da história, historicamente, as mulheres ocuparam um determinado espaço onde elas tinham que fazer aquelas determinadas coisas, né? Então se colocava esse mundo estruturado dessa forma, onde a mulher ia cuidar da criança, a mulher ia cuidar da
casa, a mulher ia ficar com toda a parte afetiva e o homem com toda a parte financeira, econômica, patrimonial, ele acaba não sendo bom nem para a mulher e nem para o homem. Isso que eu falei do direito à licença paternidade estendida, porque é tão bacana ser pai e pegar o filho no colo, né? E se a gente for olhar lá no passado, o meu pai com 80 anos, eu vi o meu pai, ele admirado com as pessoas, com os jovens, né, com os homens jovens que carregavam os bebês no colo, porque ele nunca tinha carregado. Ele dizia, olha só como os homens de hoje, né, como eles ficam com os filhos. Então era uma coisa que, para ele foi educado que não era coisa dele, era coisa só para a mãe. Então acho que esse mundo, quando a gente tira um pouco né, o que é de um, o que é de outro, e a gente começa a aceitar que cada um é do jeito que é, a coisa vai permitir que cada um seja o que quiser, né? Então acho que vai só evoluir e melhorar, né? Eu acho que os homens também serem mais sensíveis, serem mais afetivos, vai ser uma coisa muito bonita, chorarem, né? Os homens têm dificuldade para chorar, né? Segura muito. Segura os homens, se for ver, eles têm índices de suicídio que são maiores entre os homens, então, porque provavelmente eles não fazem, a gente quando se reúne várias mulheres, a gente já começa a falar das nossas vidas, a gente fala com muita facilidade, a gente se abre mais facilmente, então acho que isso vai fazer bem para todos nós, né? Se nós tivermos uma sociedade mais equilibrada, mais tranquila, onde cada um pode ser o que quiser. Eu acho, né, vou provocar a Silvia aqui, que para a mulher não tem limite, nem para o homem. Tem uma frase que diz assim, o lugar da mulher é onde ela quer estar. Eu acho que se ela almeja estar lá. Por exemplo, tenho observado aqui em Farroupilha também nos últimos tempos, né, como tem tido, e acho uma conquista isso, e não é um tom de menosprezo, como tem tido mulheres, por exemplo, frentistas de postos de combustível, né, que até pouco tempo era um reduto, quase, se não totalmente, quase masculino, mas a mulher está aí. Essa mulher se sente bem, mulher que dirige ônibus, mulher que dirige daqui a pouco caminhão também. Então, tu concordas, Silvia, de que o lugar da mulher é onde ela quer estar? É onde ela quer estar, com certeza. Por isso que eu disse, ela não tem limites, né? Ela vai. E claro, a questão que ela colocou do homem é super importante, porque como tu colocaste a questão ali dos homicídios e tal, dos suicídios, isso realmente, né, tu comentaste da gente se encontrar e conversar facilmente, e ali já conta uma história, se tiver que chorar, a gente chora junto e tá tudo certo, né? E já o homem não, tem aquela coisa que ele não pode, né? Ele para si, ele tem que ser durão, né? Sim. E eu acho que também não é por aí, então acho que o andar junto é o melhor. Mas a questão hoje é a mulher, então acho que a mulher sim, ela não tem limites e ela vai onde ela quer, faz o que ela quer, e consegue fazer, né, e busca sempre, então... eu acho que tem muito a ver também da questão da personalidade da mulher, né? Como tem a personalidade do homem. A gente vai ver daqui a pouco mulheres que são mais, que são mais tímidas, são mais retraídas. E não está errado. Não está. É da personalidade. Nós vamos ver mulheres que são mais proativas, uma Suzana, uma Silvia. Tá tudo certo. E é isso, é buscar um exemplo. Então, eu fico imaginando, para as mulheres, vem a Silvia, uma empresária, uma promotora de eventos. Se ela consegue, eu também posso. As mulheres agricultoras. Olha a Suzana, líder sindical, tantas frentes de atuação, ela pode, eu também posso. Então, essas atitudes, acredito que encorajam. Sim, com certeza, né? Tanto que eu citei o caso das que me antecederam lá no sindicato, que eu acho que foram modelos, né? Eu acho que isso é muito importante. E tu falou no caso da menina que é frentista, assim, porque até um tempo atrás era estranho se você chegasse no posto e tivesse uma menina frentista. E daí quando começa a ter um posto, tem uma funcionária frentista mulher, o outro também, pronto, vira algo natural. E isso que é bacana, né? Então, tipo, lá antigamente, uma mulher no sindicato era meio que um escândalo, né? Então, se tu trouxesse aquelas mulheres lá, elas foram mal faladas, inclusive, né? E hoje não, a gente tem, tipo, em vários sindicatos, várias mulheres que são presidentes, vice-presidentes, que têm essa liderança. E isso acho que é muito legal, acho que dividir os espaços de poder, né? Além de tudo isso que a gente faz na vida cotidiana, que é né, toda a questão doméstica, mais o trabalhar fora, a gente ter uma atuação nos espaços de poder, eu acho que é bem ter essa divisão mais ou menos igualitária, é muito importante. Eu acho que vai dar um olhar mais humano para a sociedade, vai ficar uma sociedade mais enriquecida quando a gente conseguir fazer isso, né?
Voltando à questão, não se trata de medir forças entre homem e mulher, trata-se de somar forças, né? Isso aí. Vamos ao nosso intervalo, a gente volta depois do intervalo falando mais sobre o assunto também, enfim. O ser mulher hoje, eu fico admirado assim, porque eu vejo a mulher muito presente na sociedade e acho que nós perdemos um tempo muito precioso, porque a mulher merecia estar antes, né? Tantas políticas públicas, eu não sou contra políticas públicas, mas eu acho que deve haver a proatividade, a mulher deve buscar o espaço dela. Claro que também ela esteve muito cerceada, porque o sexo masculino, o homem acabou, em outras palavras, podando as asas. Não, teu lugar não é aqui. O lugar da mulher é onde ela quiser estar. O lugar do homem é onde ele quiser estar. Então, ao invés de disputar forças, dividir forças, vamos somar forças. A gente volta depois do intervalo. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Para tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. Outra área de atuação do Grupo Bigfer são as embalagens plásticas. Identificamos uma demanda do mercado por esse tipo de produto e resolvemos também colocar nossa competência e capacidade de trabalho para oferecer alternativas criativas, competitivas e de qualidade. Nossa produção de embalagens plásticas começou em 2002 e hoje tem capacidade para produzir 1.800 toneladas por mês de embalagens flexíveis, como sacolas, plásticos bolha e bobinas de material plástico. Desde que começamos como modesta revenda de ferragens na Serra Gaúcha em 1989, até virarmos referência latino-americana na fabricação de acessórios para móveis, estamos escrevendo uma história de crescimento. Estamos andando no caminho certo. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site
circulosaude.com.br. Lugar de quem nasce, de quem chega, de quem fica, de oportunidades, de trabalho. Farroupilha de pessoas que acreditam na força da fé, da família. Cidade que orgulha, a saudade dos que partem e de quem se encontra no abraço. Governo de Farroupilha, terra de conquistas. O direito de imagem já existia, mas ficou ainda mais estabelecido e amarrado após a Lei Geral de Proteção de Dados. Significa o quê? Que cada um decide sobre si mesmo, sobre a sua imagem, sobre a sua participação não em fotos, filmagens e no cotidiano. Você divulgar uma foto com uma terceira pessoa sem autorização pode gerar sim consequências. Você pode ter que fazer retratações, retirar a imagem e até pagar danos e consequências por aquela exposição. Por isso que é importante que você vai fazer um folder de uma empresa, você vai fazer uma gravação no cotidiano, você efetivamente consiga a autorização daquela pessoa, se ela vai participar ou não, se ela autoriza essa exposição ou não. Não faça mais automaticamente. As indenizações elas são altas, elas partem de 10 mil e podem chegar até 50 milhões de reais. Por isso, busque atualizar-se e garantir que toda exposição seja autorizada. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Já de volta aqui pela nossa TV Serra, nós estamos na nossa entrevista do dia, é um bate-papo diário, nosso telejornalismo aqui na TV Serra, o que é daqui, você vê por aqui, com o apoio da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes, na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. Agende a tua consulta, é só ligar 54 3698 1103. E também da CSG Pedágio Eletrônico. Qual é a tua forma preferida de pagar o pedágio eletrônico? Não sabe? Vai lá www.csg.com.br e veja o meio, a forma que mais combinar com você. A gente fala sobre o papel da mulher, a mulher nos dias de hoje, na sociedade. São nossas convidadas, a vice-presidente do Sintrafar, Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares de Farroupilha, a Suzana Magione Bertol, e também está conosco a empresária, a ecônoma do Clube Santa Rita e também a proprietária, sócia-proprietária da Reality Evento, promotora de eventos, a Silvia Regina Nes, que estão aqui nos estúdios, nos contando um pouquinho dessa história. Silvia, eu queria te ouvir um pouco assim também, porque eu sei que a Silvia, antes de atuar no ramo de eventos, da gastronomia, também teve uma experiência com floricultura, né? Sim. Eu quero voltar um pouquinho mais ainda. A Silvia, enquanto mulher, o que foi a tomada de decisão dela? Porque você daqui a pouco podia escolher. Bom, eu vou ficar... Eu quero ser uma dona de casa. E se fosse essa a escolha também está tudo certo. Sim. Não teria problema. Mas quando é que você se sentiu provocada, desafiada? Eu posso mais, eu posso fazer isso. Me conta um pouquinho da tua trajetória. Então, vamos lá. Minha trajetória, eu vou resumir ela bem aqui. Na verdade, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu tinha 10 anos de idade e eu já fui para o trabalho, né? E com 12 anos eu tinha 3 empregos, com 12 anos. Assinei minha carteira com 12 anos de idade e já fazia serviço no final de semana com eventos, né? Então eu já peguei o amor à coisa lá com 12 anos, há 35 anos atrás. Então, já gostava ali disso e sempre me senti muito livre para trabalhar. Eu sempre gostei muito de trabalhar.
Então não era nenhuma coisa assim forçada. Fiquei triste no começo, parei de estudar, depois voltei lá com 17, 18 anos, terminei ali o primeiro grau, mas sempre trabalhei. Então nunca parei de trabalhar e eu sempre tinha aquela coisa de querer ir mais e querer ir mais. Então, quando eu saí da empresa que eu trabalhava durante a semana para ir só naquela do final de semana, que foi no Seu Dirceu, né? Sim. Então comecei a trabalhar direto lá. Então lá foi onde eu peguei amor assim a fazer mesmo coisas com eventos, trabalhar com pessoas todos os dias, final de semana. Promover eventos, gastronomia. Festa, a minha vida era festa, né? Então, a minha vida era festa pro trabalho, assim. Eu nunca fui muito de fazer festa no particular, assim, né? Pessoal, mas assim, no trabalho sempre. Então, eu gostava muito disso. E foi até que apareceu a oportunidade de abrir uma floricultura. Então eu saí um pouquinho do ramo, mas eu comecei a fazer só decoração, que igual tinha que fazer eventos, né? Aliás, uma grande decoradora, hein? Muito obrigada. E então depois apareceu a oportunidade ali com o pessoal do Clube Santa Rita. Então, isso mais recente, agora 5, 6 anos, né? Uns 6 anos mais ou menos, Sim. Então, tipo, Deus sempre me agraciou muito com isso, me deu de presente tudo isso. Claro, marido, filho, família é muito importante, né? Meus pais também sempre foram muito assim, lá atrás a gente teve muita dificuldade, mas graças a Deus tudo isso foi superado e hoje só tenho a agradecer a Deus, claro, em primeiro lugar, e a minha família, e eu me sinto uma mulher batalhadora, orgulhosa do meu passado, orgulhosa de tudo que aconteceu na minha vida até hoje, né? Então só tenho a agradecer mesmo. E como é que foi esse momento, o apoio da família e do marido para esse desejo, para essa meta da Silvia de ir sempre à frente? Então assim, teve umas coisinhas assim no meio ali, né? Mas meu marido sempre me apoiou muito, no entanto que ele está junto comigo na área, né? Ele era caminhoneiro, ele deixou de ser caminhoneiro quando a gente abriu a floricultura, ele ficou em um tempo, depois de caminhoneiro ele passou a ser decorador também, porque ele foi me ajudar, assim. E hoje ele é cozinheiro da Reality Eventos, um deles, né, tem toda uma outra equipe, tem uma outra senhora que é a nossa cozinheira também, mas ele é um dos cozinheiros principais também, ele é o churrasqueiro, então a organização interna, os bastidores, é ele que me ajuda muito, né. Meu braço direito, claro que a minha equipe toda é maravilhosa, eu sempre digo, a Silvia é a fachada, né? Claro que eu boto a mão na massa sim, mas tem toda uma equipe maravilhosa por trás, né? Para poder fazer acontecer o sonho de todo mundo aí, né? Então, eu amo o que eu faço, isso eu sempre deixei transparecer muito na própria conversa com meus clientes, eu amo isso, acho que desde que eu comecei a trabalhar com isso, eu tinha ali 12, 13 anos de idade, então, nossa, acho que caí no lugar certo, Deus só me abençoou até hoje. Falando um pouquinho da Suzana também, a Suzana, claro, com toda a atividade rural, até hoje ela continua na roça, trabalhando também, é vice-presidente do Sintrafar, muito envolvida com os movimentos das mulheres agricultoras, enfim, mas eu queria tocar num aspecto que eu acho muito importante. A Suzana tem se dedicado muito também para estar junto com mulheres, conversar com mulheres, capacitar mulheres. Ela tem feito oficinas gastronômicas, artesanato, alguma coisa também. Me fala um pouquinho também desse lado que você também, acho que todas essas iniciativas elas acabam dando sentido e preenchendo a vida daquelas mulheres que participam dessas ações. Sim, então isso junto ao sindicato, né? Inclusive, já que também a Silvia tocou nisso, uma das grandes ações que nós fizemos no sindicato foi uma formação de turismo rural, né? Que depois dessa formação surgiu o roteiro Farroupilha Colonial, que foi um incentivo tipo a que surgissem empreendimentos de turismo, e um dos empreendimentos é meu também, que eu tenho a Casa Canjerana, que também é algo que eu hospedo pessoas, é uma hospedagem rural e também é algo que eu gosto muito, que é algo que me apaixona, assim, que é a minha vida, o meu futuro está lá na Casa Canjerana com tudo que ela tem. Mas estava me referindo então à questão de toda essa vida no sindicato, eu acho muito importante, né? Eu acho que quando as mulheres, a gente trabalha bastante com grupos de mulheres, com cursos em várias áreas, né? Desde plantas medicinais, flores,
a parte culinária, que elas gostam bastante, na questão da autoestima, do autocuidado, no artesanato. Então a gente está assim, eu acho que é uma forma de fazer com que as mulheres talvez tenham interesse, algumas inclusive seguem profissionalmente, a gente faz um curso, nós vamos ter um curso de processamento de frutas esse ano, é um curso profissionalizante de certa forma, porque a pessoa pode abrir uma agroindústria a partir disso, né? Certo. Como foi o curso de turismo rural, que foi um curso bem longo, foram 2 cursos, que foram 2 turmas que durou acho que uns 4 anos de curso, o curso de turismo rural. Então são cursos que muitas vão fazer só para ampliarem o seu conhecimento, que é maravilhoso, e algumas vão fazer a partir disso se torna a sua profissão, né? Com certeza, mas deve ser muito gratificante esse lado também, né, porque eu volto a dizer, como eu vim do interior, também conheço muito bem essa realidade. A mulher do interior, ela talvez é um pouco tímida, ela tem um pouco de receio, tem medo, mas ela é um poço de potencialidades, né? Sim, são mulheres que já trazem consigo, né? Essas mulheres, vamos dizer, mais assim, da minha geração para frente, trazem consigo, já tem uma grande sabedoria, né? Sim. Onde é que está a sabedoria das sementes, dos chás, de tudo isso estão com as mulheres ainda, né? Então, eu acho que esses cursos, esses eventos, eles são uma forma de partilhar esses conhecimentos. E a gente faz bastante isso lá no sindicato, assim, de ter esses encontros onde uma traz uma muda, onde uma traz uma receita, onde uma traz, vamos fazer como é que se faz o xarope. Então, tem grupos de mulheres da pastoral da saúde, que ainda existe, que é um movimento que iniciou lá atrás, que ainda existe, né? Parece enfraquecendo, mas ainda existe, né? De mulheres que fazem os xaropes, as tinturas, enfim, todas aqueles produtos fitoterápicos, vamos dizer, dos chás, enfim, né? E que passam esse conhecimento adiante. Então, eu estou lembrando aqui agora de um só, mas tem tantos, né? Antigamente, eu sei que eu era criança e a minha mãe e a minha nona falavam muito naquele fermento natural para fazer o pão, né? Hoje você compra o fermento, né? Mas as nonas tinham essa receita, né? E ainda tem mulheres que fazem. Inclusive, a gente fez, eu acho, um curso de fermentação natural, mas tem ali na linha 47, que tem uma mulher de lá que faz o tal do pão, e se vamos fazer um curso. Ainda não chegamos a fazer o curso do pão de fermentação natural, sim, porque fica diferente, né? Só que tem toda uma forma de fazer, uma técnica, isso aí. Né? E à medida que vão surgindo esses produtos industrializados, vamos dizer, aquilo meio que vai sendo esquecido, daí sim, fica só uma pessoa lá num lugar que faz, né? É isso, né? E daí hoje em dia eu acho que se está retomando bastante essas técnicas antigas, né? Tem tido uma valorização, ainda não há um reconhecimento assim, mas tem tido uma certa valorização. Tipo, nós tínhamos a questão das dressas, né? Sim. Então, assim, nós temos a Associação dos Artesãos também, e as nossas dresseiras ali, sabe, foram, né, a Dona Bem-vinda faleceu, né, tem a Dona Maria agora, mas que já está bem idosa, então, e aí nós fizemos um curso ano passado para ensinar alguma mulher, que daí o objetivo é que alguma mulher faça dressa, sabe? Sim. E meio que estamos conseguindo, então são coisas que vão indo, a questão da cestaria, né, que são técnicas. Todo mundo sabia fazer cesta. Quem morava na colônia, sim, tipo, era os homens que daí que iam fazer as cestas, mas sabiam fazer cesta. Daí, de repente, como hoje, quem vai fazer cesta? Meus filhos não vão fazer cesta. Não. Então, assim, ali também nós estamos tentando fazer com que tem uma mulher agora dentro da associação que faz cestas, que alguém continue essas técnicas, que preserve, que passe adiante, né? Eu estava lembrando aqui, por exemplo, só para exemplificar mais um exemplo para a gente dizer como que evoluiu muito, né? Antigamente, eu me lembro muito, a minha falecida nona, ela fazia a massa, ovos, farinha, fazia a massa. Depois tinha aquela canarola, ou aquele rolo, como queiram, né? Espichava, depois enrolava, cortava direitinho, fazia o talharim, né? A talhadele, assim chamada. Hoje não, você vai no mercado, você compra, só coloca na água, daqui a pouco está quase pronto, tá até temperado, bota ali, faz um procedimento. Então mudou muito a vida também, mas a gente não pode perder essa essência. Então a mulher sempre teve um trabalho muito mais forte, assim, dedicado nessa questão da culinária, da própria gastronomia como um todo. Silvia, te ouvindo também, como que você
imagina, enfim, a gente vive um momento de muita mudança, de muitas relações conflituosas em todos os sentidos, né? As pessoas hoje, a sociedade está cada vez menos tolerante, mais intolerante. Como é que você vê a mulher, o futuro da mulher? Como é que você prospecta isso? Então, essa é uma pergunta até um pouco difícil, acho, de responder ou não, né? É que a gente vive o agora, né? Claro que a gente tem que pensar no futuro também, né? Mas eu vejo que se cada um faz o que gosta, faz o que... Nesse sentido, você está me perguntando, eu acho que o futuro tende a ser cada vez melhor, né? Sim. Então, tanto no profissional como no dia a dia, essa questão que a gente colocou da parceria ali com o homem ajudando para não ter essa sobrecarga, eu acho que o futuro tende a ser melhor ainda, mais prático talvez para a mulher, levando isso em consideração, em ambos andarem juntos. Eu acho que a tendência é... Focando no teu ramo de atuação, na área de eventos, nos últimos 4, 5 anos mudou muita coisa, ficou mais fácil promover eventos? Depende. Sim e não, depende. Porque tu não pode fugir muito que nem a questão da comida, vamos colocar alimentação, né? Não dá pra gente focar nessas coisas muito artificiais, né? Tu tem que fazer pra manter a qualidade, sim, né? A qualidade, o sabor, isso é o quê? É as coisas antigas. Mais pro dia a dia, né? Porque a questão do tempero, esses temperos artificiais perdem o sabor da comida, né? Então, isso tu não pode deixar tu tem que prezar muito a qualidade, o sabor. Na decoração em si, isso muda muito, né? Tem épocas que o artificial é bonito, as pessoas gostam, agora está a parte das folhas secas, desidratadas, então na decoração é um pouquinho mais fácil, eu diria. Agora a alimentação tu tem que manter, tem coisas que tem que ser lá, ou ainda espichar com o rolo, bater os ovos, que nem tu disse, sim, porque tem coisas que se tu vir muito pro que está acontecendo agora, tu perde o sabor, né? Perde a essência, né? Perde a essência e não pode, né? Com certeza. Então... Susana, vamos falar um pouquinho, o Sintrafar promove, enfim, há 40 anos, vai ser esta é a 40ª edição, o 40º Encontro das Mulheres Agricultoras de Farroupilha, em 2026, no dia 26 de março, nós teremos então uma programação muito ampla. Eu gostaria que você falasse e divulgasse o evento para nós. Então é uma honra, né, para mim estar à frente desse encontro, que vai ser o 40º encontro. Então não é pouca coisa, já teve 40 encontros. Sim. Então há 40 anos atrás as mulheres agricultoras resolveram se unir e batalhar pelos seus direitos, né? Então que coisa bonita que a gente está continuando essa tradição. Então no dia 26 de março, né, nós temos esse grande encontro das mulheres agricultoras, com uma programação extensa, vai ser um encontro mais festivo, né, justamente para comemorar os 40 anos de encontro. 4 décadas. As 4 décadas. Então ele inicia ali no Sintrafar, às 9 horas, com a pintura do Banco Vermelho. Então, para que todo mundo saiba o que é o Banco Vermelho, né? O Banco Vermelho é um movimento que iniciou lá na Itália, chamava Il Panchetti Rossi, né? E ele se estendeu a partir daí para o mundo inteiro. É um movimento de conscientização, um sinal de alerta. Então o banco é pintado de vermelho porque vermelho representa a cor do sangue das mulheres que foram assassinadas, né? Então é um movimento pelo fim dos feminicídios, um movimento pela violência zero contra a mulher, né? Os bancos vermelhos, ele também o vermelho é um sinal de alerta, é um sinal de pare, né? Então parem de nos matar, parem da violência doméstica, né? E um movimento de conscientização, então nós vamos ter essa pintura do Banco Vermelho e depois nós vamos caminhar até o Salão Luterano, que então o evento ele vai ser no salão, né? Sai do sindicato e vai até o Salão Luterano. Então lá no Salão Luterano, a Denise Argemi, que é coordenadora desse movimento dos Bancos Vermelhos no Brasil, ela vai fazer uma fala explicando o que é o movimento, né? Então o Banco Vermelho depois, acho que já tem um na prefeitura em Farroupilha e vai ter um no Sintrafar, que esses dias tinha, eu vi assim, é um movimento que está se tornando comum, na verdade, sim. A história do Banco Vermelho. Então ele vai ficar como um movimento de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Diz que Farroupilha tem baixíssimos índices de criminalidade. Porém, na violência doméstica nós temos praticamente, ou até acho que tem mais de uma ocorrência diária. Então, é altíssimo, né? Então nós não temos tanto furto, não temos assassinatos, mas temos essa questão.
Depois, então, nós vamos fazer ainda uma carta de demandas às autoridades presentes e vamos entregar, então, as nossas pautas, que lá no os primeiros encontros, então, tinha a luta pela sindicalização e hoje são outras lutas, né? Então, algumas lutas nós conseguimos. Então, com certeza, hoje nós temos muita coisa ainda para solicitar, para pedir políticas públicas para conquistar. E nós vamos ter também uma roda de conversa, então, com as pessoas lá, as mulheres que iniciaram esse movimento. Acho que vai ser um resgate histórico muito bonito. E depois a palestra Raízes Fortes, Mulheres que Inspiram, com a Samara Beretti, que é vice-presidente da Sicredi Serrana. O Sicredi é nosso parceiro nesse evento, né, está nos financiando. E nós vamos ter o almoço festivo e depois atividades recreativas na parte da tarde. Então, quem quiser participar deve confirmar sua presença antecipadamente até o dia 23 de março, pelos telefones 9923 81 55, que é o WhatsApp, ou 3261-1370, que é o telefone tradicional do sindicato, os telefones do sindicato. Do sindicato, com certeza. É importante confirmar a presença, porque tem que providenciar a questão do almoço também, né? Como é com o almoço? Não se sabe se vai dar 100, se vai dar 200 pessoas, então tem que, por causa do almoço, exige a confirmação. Sim, isso aí. Né? Isso mesmo. E o almoço, como é que vai ser? Cada um paga o seu, o Sintrafar vai oferecer, como é que vai ser, Suzana? Então, Leandro, a gente está fazendo, incentivando que as pessoas tragam 1 quilo de alimento. Tá. E o almoço, então, ele vai ser uma parceria com o Sicredi, o Sintrafar, então vai ser gratuito para as pessoas que vierem participar. Certo, então é uma cortesia do Sintrafar e também da Sicredi Serrana, coisa boa. Então, confirmem a presença, porque tem que saber para quando se preparar. Isso é o básico, né? Bem importante. Depois, na parte da tarde, também tem atividades recreativas e de integração, a apresentação do Grupo Cultural Nani e ainda atividades com o educador físico. Né? Isso. A importância da atividade física. Né? Bom, eu quero agradecer a presença de vocês aqui, Suzana, Silvia também. Muito obrigado pelas reflexões que vocês nos fizeram, nos trouxeram aqui. Não é um programa conclusivo, mas que a gente reflita sobre o papel da mulher. Então, te agradecer a presença. Suzana, começo te colocando a palavra final à disposição e a mensagem que você deixa para as mulheres. Então, eu é que agradeço, Leandro, muito obrigada por ter nos convidado, para a gente poder divulgar aqui o nosso evento, também é tão importante. Não é a primeira vez que eu estou aqui falando das mulheres, isso me deixa muito honrada, fico muito feliz, eu acho muito importante a gente falar disso, a gente tem que conversar cada vez mais, né? Eu penso que assim, tu perguntou antes sobre o futuro, né? O futuro da mulher. Nós não vamos mais voltar a ser aquelas mulheres submissas que ficavam em casa, só cuidando da casa, do marido e dos filhos. Nós viemos para o espaço público e nós vamos ficar aqui, porque esse lugar também é nosso, e acho que quanto esse lugar, com a nossa presença, ele fica mais bonito e mais rico, como a Silvia falou, que a mulher talvez traga mais criatividade, traga mais sensibilidade, traga mais beleza, né? É um exemplo de que o homem, no caso dela, o homem deixou a profissão dele, foi trabalhar com ela e trabalhar justamente com a parte da festa, da alegria, da criatividade mesmo. Então, eu acho que o futuro da mulher é ela estar onde ela quiser. Com certeza. Obrigado, Suzana. Silvia, também te agradeço, te deixo com a tua mensagem final, o que você gostaria de deixar para todas as mulheres. Então, também quero agradecer a oportunidade, foi muito bom estar aqui, foi muito bom conversar, contar um pouquinho da história, e dizer que a gente tem que continuar também, como a Suzana colocou, acho que a gente não vai parar mais, né? A tendência é seguir em frente e vamos lá, mulherada, que a terra é nossa também. Com certeza. Muito obrigado. Obrigado, então, mais uma vez. Obrigado, Silvia. Obrigado, Suzana, pela participação de vocês aqui. Foi esse bate-papo um pouco feminino, né? Para a gente ter também olhar para a mulher. Mas eu não quero que a gente lembre da mulher só no mês de março, que a gente lembre da mulher só no dia 8 de março, que é importante também, ou só no dia 18, mas que a gente tenha, e não adianta só lembrar, tem que ter atitudes. Eu sempre digo que é bom falar, é ótimo, mas faça. Quando você materializa, quando você incorpora aquilo, tenha atitudes, né? Valorize a mulher. Todos nós viemos de uma mulher, não tem outro. Então a mulher é essa
esse poço, essa fonte da nossa vida também. Então vamos valorizar a mulher. E assim, só para deixar uma parte conclusiva, dentro de tantos relacionamentos que estão tensos hoje em dia, tudo está tenso, se não dá mais, se não está legal, vira a página, segue a tua vida, né? Os homens, siga a tua vida, a mulher segue a sua vida também. Todos têm direito de serem felizes, todos nós temos o direito de ser felizes. Se não está certo o caminho, nada, como é tão bonito quando a gente volta para trás, dá um passo atrás e recomeça. Vamos recomeçar. Deus sempre nos dá esta oportunidade. Então, um abraço a todas as mulheres, parabéns ao que você é, ao que você faz. Eu quero dar os parabéns para aquela mulher que é agricultora, que talvez tem medo de falar, que tem receio, até aquela mulher que é empresária, que é política, que é juíza. Não importa o cargo, não importa. Importa é a tua presença na sociedade. Um grande abraço. A TV Serra apresentou o programa Entrevista do Dia. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso.